mais um episódio de podcast dentro do CIOSP de nosso querido Comitê Científico da Abrahof. E hoje temos uma convidada mega especial, das nossas primeiras chanceladas, que faz parte do nosso comitê científico, uma pessoa super preparada, a doutora Kátia Lira Ambrosio, farmacêutica, pós-graduada em farmácia estética, especialista em harmonização facial e corporal, especialista em tricologia clínica, hematologia e agregados autólogos plaquetários, com estágio supervisionado na Inglaterra, olhem que coisa mais chique, palestrante e professora nacional e internacional, escritora de artigos sobre plasma gel e o livro online Pele Sempre Jovem. Muito bem-vinda, quase que nem consigo falar tudo isso aí. Que bonito, parabéns primeiro. Obrigada. Por essa história de vida reduzida em esse currículo. Eu sei que não é só isso, também tenho uma mãe, tenho uma esposa, tenho uma vida, mas isso aqui diz muito desse empenho, dessa dedicação que se bota em tudo o que faz. Doutora, nós queremos conversar hoje sobre toda essa sua experiência clínica. Sabemos que seu convívio com a harmonização também tem a ver muito com as complicações, com as intercorrências. E eu queria fazer umas perguntas específicas para que o nosso povo, o nosso auditório saiba, aprenda muito com você. Claro. Quais são as intercorrências mais comuns em procedimentos estéticos? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite de vocês. É uma honra estar aqui na Abrahof. É toda nossa. Estou muito feliz. E eu sempre digo para os meus alunos que o primeiro curso que eles teriam que fazer, né, na prática seria um curso de intercorrência e anatomia. Que o aluno que fizer primeiro esse curso, logo após a faculdade, logo após a pós-graduação, seria esses dois cursos, anatomia e intercorrências. Você não pode trabalhar com estética sem ter uma noção, ao menos, ou um curso de intercorrência e anatomia. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com vidas, nós vamos trabalhar com a autoestima desses pacientes. E qualquer errinho, ao invés de você deixar a paciente contente, você vai deixar ela muito triste e muito desanimada, né, com alguma intercorrência que possa até ocorrer. Porque uma complicação pode se dar em qualquer momento e o problema não é que aconteça, é saber como resolver. É isso aí, tem que saber resolver. Claro, tem que ser humilde também. Se não sabe, pedir ajuda, saber com quem. Mas não deixar o uma paciente rede de apoio sempre é importante. Com também. certeza. E os mais comuns que eu vejo, né, procedimentos de lábios, com bioestimuladores de colágeno. Todo mundo acha que é tão fácil fazer, mas se você não entrar na camada certa, ele pode dar complicações e ele confunde muito, porque tem a inflamação normal, né, que é proposital para gerar ali as células de defesa, para gerar o colágeno, fibrina, elastina, e tem a inflamação crítica. Então você tem que saber identificar isso, né? Você tem que saber, você tem que ficar em cima do teu paciente todo momento, 2 vezes por dia, ficar perguntando para ele como que ele está, se está tudo certo, chamar no outro dia ele na tua clínica para você fazer a observação, porque ele pode estar sentindo uma dor e um rubor que pode ser normal, mas pode não ser. Exatamente. Né? E o paciente não sabe disso. E eu acho que teve um momento da harmonização que não é esse, no qual todos pensávamos que sabíamos algumas coisas que não eram tão verdades como hoje sabemos que são. Por exemplo, teve bioestimuladores que se decía que tenían que ser aplicados mensalmente, que a gente hoje sabe que eso es cada 6 meses. Y se creaban reacciones exacerbadas impresionantes que a gente hoje está resolvendo todas essa casuística. Bem isso que tu falou. O que acontece? Eu trabalho com corporal também. Então, a gente coloca um bioestimulador ali e você tem que esperar dar aquele tempo. Se você não esperar de 30 para mais, eu sempre espero 60, 90 dias aí. O que vai acontecer? Ele pode dar uma inflamação muito grande, né, além do normal,
E pode também dar muitos nódulos. Por quê? Pelo excesso de produto ali. Então, todo mundo sabe que o excesso de bioestimulador, ele vai dar nódulo. Né? E você não vai saber resolver. Você sabe que o nódulo é bem complicado, bem difícil de tirar, né? Então, você tem que saber muito da anatomia, você tem que saber aplicar, você tem que saber a camada que você está aplicando. Ah, é justa ósseo? Então é justa ósseo. Você não tem que ir retroinjetando, tirando o produto, porque ele vai formar nódulo. Com certeza. Né? É na camada dérmica? É na camada dérmica, nunca superficial. Você não vai dar nódulo. Os lugares que você vai aplicar, não pode aplicar na área dos olhos, orbicular da boca. Tem muita gente que faz isso. Aí enche de nódulo. Tem uma lâmina aí de um anatomista francês, o nome dele é Max Stefanelli, e ele fala que os 70% das complicações são ocasionadas pelo erro na camada de aplicação. Pela camada, justamente. Eu tenho um pouco de experiência nessa parte de trabalhar com complicações e realmente a anatomia, como você falou, é fundamental para minimizar esse tipo de porque você não sai da faculdade sabendo toda a anatomia, né? Você dá aquela pincelada. Aí depois tu tem que correr atrás, fazer um curso em cadáver fresco, fazer um curso de anatomia, de intercorrência, para você não ter problema, complicações. E sobre a anamnese, qual seria a melhor forma, qual seria a anamnese adequada para a gente minimizar ou prevenir as complicações na harmonização orofacial? Primeira coisa que eu procuro, você sabe que procedimento estético não se faz em só faz em pessoas saudáveis, né? Pessoas doentes não se faz procedimento estético. A pessoa não deveria tem que se tratar, fazer, né? Exatamente. Até mesmo mentalmente. Se a pessoa não está bem mentalmente, você pode deixar ela linda, maravilhosa, ela vai se olhar no espelho, ela não vai se gostar. O problema não está aqui, está aqui. Então, até isso você tem que fazer na ficha da anamnese. Você tem que ter ali as perguntas, né? E eu sempre digo assim, ó, paciente omite muito as coisas. E você tem que ter um jogo de cintura. Mecanismos para extrair informação. É quase um detetive. Isso aí, você tem que ser um detetive, você tem que ser uma psicóloga. Então, você tem que ir indo por trás para pegar a charada do paciente. Porque às vezes você pergunta lá, você não está tomando nada de medicamento? O que você toma? Eu tomo isso, isso, isso. Tá. Mas lá atrás, lá no pensamento dela, assim, não posso falar que eu estou tomando, por exemplo, Monjaro, né? Que hoje é a moda. Aí disse, não, mas vamos tentar descobrir, ver se ela toma. Disse, nossa, e essa magreza? Como tu emagreceu bastante? O que tu fez? Conta o segredo. Tô tomando Monjaro. Bingo! Te peguei. Então é assim, você tem que ter aquele jogo de cintura, indo lá por trás, devagarinho. Aí tu descobre que o paciente estava tomando. Então, são certas coisas que tu tem que ter um jeito, né? É a experiência do dia a dia que tu descobre. E que exames você recomendaria pré-procedimentos para ter uma certa tranquilidade dentro do exercício clínico? Eu peço bastante hemograma, para ver se a pessoa não está com alguma inflamação, alguma anemia, ou até um excesso de ferro, né? Vários exames de vitaminas, a falta de vitamina D, a falta de vitamina B12, a falta de zinco, tudo isso influencia, né? A paciente não vai ter um bom resultado, dependendo. Então, eu sempre peço também PCR, que é para inflamação também. Se esse paciente já está inflamado, eu vou inflamar mais ainda, então vai dar complicação. Hemocisteína, TSH da tireoide, por exemplo, você vai fazer um ultrassom microfocado, tem que saber se ela não tem problema de tireoide, né? Então são vários exames que tem que pedir, depende de cada caso em caso. Eu trabalho muito com agregados plaquetários, né? Vou colher o sangue do paciente sem saber se o paciente está saudável. E se eu colho um sangue ali, paciente inflamado, eu vou aplicar inflamação nele. Né? Então, você tem que saber desse paciente, tem que saber pedir os exames de coagulação, saber a quantidade de plaquetas. Então, são muitos exames que precisa pedir. Então, você já falou do sistêmico, que são os exames. E o morfológico, o anatômico, as variedades anatômicas, como você relaciona isso com as complicações na harmonização orofacial?
Então, a parte anatômica, como a gente já falou no início, você tem que saber, você tem que entender a parte da anatomia, porque a gente sabe que aqui passa uma artéria, né? Só que a anatomia de um e do outro não é igual. Às vezes, essa anatomia, essa artéria, ela está passando um pouquinho para o lado e é onde você vai injetar. Então, as diferenças anatômicas existem. Por isso que tem aquele negócio de você aplicar, aspirar. Sempre. Por mais que você entenda da anatomia, por mais que você sabe tudo da anatomia, sempre tem que aspirar, né? Então, a simetria do paciente, você tem que fazer uma geral nele para não ter essas complicações anatômicas. E como se identifica aquele paciente que tem um maior risco de ter complicações, de maneira geral? Seria por um perfil psicológico, seria por um perfil anatômico, seria por um perfil fisiológico ou uma conjugação de tudo aquilo? É um conjunto, né? Mas eu digo que mais é fisiológico, né? Porque você tem que fazer a ficha da anamnese, tem que pedir esses exames justamente para você não ter uma complicação, né? Ou até mesmo um descontentamento desse paciente, não agradar esse paciente. Eu peguei várias pessoas, vários pacientes, onde eu fiz todo o protocolo completinho e até mais, né, do que estava no protocolo e não teve um resultado legal. O paciente não teve um resultado legal. Aí o que a gente foi descobrir? Paciente com depressão, problemas mentais, baixa estima, problemas de pressão alta, vitaminas baixas. Aí não tem como se fazer um procedimento de um paciente desse. Né? Como você identificaria precocemente uma complicação e quais são as mais frequentes? Precocemente, eu digo que assim, tudo que é menos, né, tudo que é mais é menos. Você não pode, vai fazer um lábio, colocar pouquinha quantidade. Por quê? Porque daí você evita de fazer uma compressão arterial ali. Tá, mas colocou, mesmo pouquinho você colocou e você sentiu que deu uma compressãozinha ali, age imediatamente, né? Você tem que agir, ou tirar com hialuronidase. Eu, na verdade, nunca precisei usar hialuronidase nos meus pacientes, mesmo de preenchimento com ácido hialurônico na face, uma harmonização, porque eu sempre, após o procedimento, eu faço um laser, eu faço um ozônio para evitar essas complicações. Então eu uso sempre laser, até mesmo por causa do hematoma, então vai evitar o hematoma, até mesmo para uma inflamação, né? Ativar aquela circulação para não ter perigo de fazer essa pressão arterial ali. Mas é fácil você identificar. Você vai fazer os testes, né, de compressão ali, ver se está passando, se volta a cor, né, a dor. O paciente está sentindo pós-anestesia, está sentindo muita dor, já é um sinal de alerta, né? Dói? Sim, vai doer quando você encosta ali. Agora, aquela dor latejante, aí você já tem que ficar atento. Então, você chamaria esse dos sintomas de alerta que não podem ser ignorados. Não Esses pode. e quais outros? Hematoma, você tem, porque tem muitas pessoas que confundem o hematoma com equimose. Você tem que identificar se é aquele hematoma que já está passando, né, do roxinho para o verdinho, né, ou aquele esbranquiçadinho. Às vezes é anestesia, as pessoas confundem muito anestésico com um vaso, que ele fica meio branquinho, ele aí já fica apavorado, faz isquemia. Então, tudo isso tem após meia hora, 1 hora que passa o efeito da anestesia ali, aí você pode começar a identificar, começar a ficar em alerta. Se é uma compressão vascular. É uma coisa mais complicada ou não. Ok. Fala sobre o manejo da necrose cutânea e a identificação dela e a conduta que deveria ser tomada pelo profissional. Primeira coisa é você saber identificar, né, uma necrose. Não deixar chegar ao ponto de uma necrose. Por isso que eu digo, você dando atenção para esse paciente, em seguida você evita a necrose. Mas se você
infelizmente teve isso, a primeira coisa que eu faço de imediato é fazer o laser, o ozônio, Sim. e às vezes o PRP, dependendo de cada caso, né? E também usar a hialuronidase, se for o caso. Mas começou a necrose mesmo, começou a feridinha ali, eu encaminho para a câmara hiperbárica. E entra com antibiótico, com anticoagulante, com vários medicamentos aí. Isso vai depender do caso, né? Cada caso Cada caso é um caso. Então, não existem protocolos, existem pacientes. Tem pacientes, depende. Então, tudo depende. Às vezes, até só com o laser, com o ozônio, ele tu já resolve. Uma massagem bem feita. Uma massagem, ou mesmo um pouquinho de hialuronidase, já basta, né? E em quanto a reações alérgicas, como seria o mecanismo para reconhecer e tratar esse tipo de reações nos nossos pacientes? Primeira coisa, tem vários tipos, né, de reação alérgica. Pode ser pelo medicamento, por exemplo, você vai fazer um lábio, vai dar uma prednisona, né, para evitar o edema ali, a pessoa pode ter a alergia. Pode ter alguns injetáveis que são à base de... Para quem tem alergia a frutos do mar, também tem que prestar bastante atenção. O que acontece? A pessoa vai começar a se sentir mal. Estou com falta de ar, ela começa a branquear, ela começa a sentir tonturas, mas já tem que ficar em alerta. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é ter o essencial ali na clínica, aparelho de pressão, o oxímetro, né? Essas coisas básicas você tem que ter na tua clínica. E a primeira reação que você primeiro vai fazer é ver até que ponto você pode chamar a emergência ou levar a paciente para uma emergência, você tem que saber. Aí vem os socorros urgentes, né? Sim. Então, o profissional tem que ter uma base de socorros urgentes ali. Aplicar, de repente, né, ter um Stamin na clínica, um Allegra, um antialérgico. Sim. Ali na clínica. Tem que ter um botiquinho da clínica, tem que ter um kit de primeiro socorro, porque a gente não está isento de principalmente um antialérgico. Antialérgicos. Né? E às vezes quem pode, tem um médico, às vezes na clínica, ou até o próprio dentista tem uma adrenalina, nunca se sabe, né? Então, como nossos colegas diferenciariam um edema normal pós-procedimento de um edema patológico produto de uma complicação? Isso vai diferenciar, tu vai poder diferenciar no produto que você usou. Um exemplo, você usou ácido hialurônico, tá? Deu muito edema, deu dor, aí pode ser uma complicação. Agora você usou hidroxiapatita de cálcio, exemplo. Ele dá o edema normal. É normal dar o edema, dar ali o rubor, então ele vai ficar dolorido, ele vai fazer o edema maior do que seria de qualquer um outro produto, né? O ácido polilático também, ele dá edema. Então, você sabendo identificar, não, mas eu usei ácido hialurônico, então aí é mais complicado, não poderia dar tanto edema. Né? Sim. Usou um injetável ali, sei lá, para gordura localizada, um desoxicolato de sódio. É normal dar edema? É normal. Usou o ozônio, também dá edema. Então, você tem que saber dependendo do produto. Usou um produto, não é normal dar edema, você tem que ficar em alerta. Ok. E nos procedimentos corporais, você segue o mesmo protocolo do facial? Não, nem todos. Depende também. Por exemplo, você vai fazer... vamos dar um exemplo bem básico de microvasos. Né? Vai injetar ali glicose 75. Tem que saber se o paciente é diabético. E a glicose, se ela não for injetada bem certinho dentro do vaso, ele pode fazer manchas. Ele pode fazer feridinha. Então, já é bem diferente do que um procedimento facial. Você vai fazer um glúteo. Uma harmonização glútea, tu vai usar um hidroxiapatita de cálcio. Então, na hora ali faz aquele edema. A pessoa acha que, nossa, ficou com um bundão maravilhoso. Mas é o efeito que dá de inchaço, né? Porque a gente faz um trauma controlado, produzindo uma inflamação controlada que vai gerar uma produção de neocolagênese. A neocolagênese. Agora, você injetou um ácido hialurônico
e deu edema, ficou vermelho, aí é outra história, né? O próprio plasma gel. Então, o plasma gel corporal é diferente do facial. Aí você tem que entrar com soro fisiológico, né, massagem, é bem diferente. Qual é o protocolo de atendimento para emergências vasculares? Para emergência, eu uso muito laser, como eu te falei antes, e o ozônio. Eu também, eu sou apaixonada. Eu nunca tive uma complicação. Por quê? Porque eu sempre uso. Independente, mesmo que esteja normal, eu uso para evitar. Para evitar uma inflamação, porque pode dar uma contaminação cruzada ali e dar uma infecção enorme, né? Até no próprio pertuito, né? Então, eu uso de todos os pertuitos que eu faço ali, desde o corporal, facial, eu coloco um pouquinho de ozônio. E sou fã da Laser Smile, porque o Pedro é um parceiro Isso, eu também. fantástico. Tem o Laser Smile também. Tanto o ozônio quanto uma coisa o laser. Muito interessante, até que nós estávamos conversando com o Pedro, é o ILIB. Por quê? O ILIB, ele vai, vamos falar assim, para entender bem, ele vai limpar o teu sangue, vai oxigenar o teu sangue, vai ativar a circulação. Acelerar o metabolismo. Para os resultados serem mais eficientes. E para não dar complicação, porque o sangue ele vai estar circulando ali mais rápido. Então, deu uma compressão ali na arterial, é muito mais fácil porque o sangue está mais rápido, ele está mais circulando assim, melhor. Esse tecido está sendo nutrido e ele não vai morrer por falta de oxigenação e de nutrição. Oxigenando ali. Exatamente. Né? Eu, assim, sou suspeita em falar, sou uma fã número 1 da laser terapia, da ozonioterapia. O ozônio, olha só para você ter uma ideia, eu gosto de dar exemplos, né? Sim, claro. Eu tratei uma paciente semana passada, eu fiz um procedimento dela de glúteo. E ela mandou uma foto dizendo que estava muito vermelho, que estava dolorido. E como eu apliquei o ácido polilático, o Sculptra, eu falei para ela que era normal, né? Ela disse, mas dói tanto assim? Tá sensível? Tanto não pode, então vem aqui na clínica. Ela voltou na clínica, ela chegou lá com renite, com sinusite, com gripe. Um dia anterior, ela não estava assim. Aí o que a gente fez? Fizemos ozônio sistêmico nela, apliquei o ozônio no bumbum, 2 dias depois ela estava tranquila. Que é uma via bem rápida. As pessoas não gostam de fazer a terapia da via retal, mas ela é muito eficiente, ela resolve muito rapidamente qualquer complicação. E às vezes o que acontece muito do paciente estar um dia bem de saúde, foi numa festa à noite, pegou ar-condicionado, né? Pegou o vírus ali, no outro dia amanheceu assim. Sim. Não é porque você não fez uma boa anamnese, mas foi um fato. E o sistema imunológico é reativo. Ele é uma surpresa. Mas aí tratamos assim e deu tudo certo. Como montar um kit de emergência adequado para uma clínica? O que deve ter esse kit de emergência? Vamos lá. Primeira coisa, um aparelho de pressão, oxímetro, ok, tá? Um laser Smile, ozônio, sim, e saber trabalhar com PRP. Você sabendo e tendo ali um antihistamínico, né? Na clínica, uma vitamina C, porque tem pessoas que são alérgicas até ao ozônio, tem reação do ozônio. Aí, o que tu vai fazer? Injetar vitamina C. para cortar o efeito. Ok. Então, são coisas básicas que às vezes você não se liga. Mas para isso tem que estudar. Uma prednisona, né? Para evitar muito edema. Tem pessoas que reagem muito diferente uma da outra. Dá muito edema. Ficar com edema exacerbante. Assim. Então, você tem que ter a prednisona antes de fazer um procedimento, ali, um preenchimento labial. Em que momento o profissional disse, deu zebra, eu vou ter que encaminhar para o serviço de emergência? Quando o paciente ali, a gente vê que ele começa a passar muito mal, às vezes não é nem o problema que está causando ali no paciente. Às vezes o paciente fica tão nervoso que na mente dele ele está passando mal, ele já vai desmaiar, o coração acelera, a pressão baixa, e às vezes não é nem nada do procedimento ali, às vezes é só estado emocional. Já aconteceu muito comigo isso.
Mas, na dúvida, encaminha para uma emergência. Como se lida com esse estado emocional dos pacientes? Sabemos que tem muito paciente que somatiza. Como lidar com isso? O que você pode recomendar? O profissional tem que manter a calma. Se o profissional demonstrar que está nervoso, o paciente vai ficar nervoso também. É verdade. Então, só dizer que não é normal, isso é normal. Eu brinco muito os pacientes, principalmente quando eu faço harmonização glútea, tem uma parte de subcisão ali que a gente tem que fazer o paciente de pé. Aí o paciente já começa, posso deitar? Eu não estou bem. Diz, não, deita. Deita que enquanto você desmaia, eu aproveito e termino aqui bem rapidinho. Isso é muito bom. É bem comum. Mas a gente tem que saber lidar, você tem que saber o que é grave e o que não é. Porque às vezes é uma queda de pressão ali, é tranquilo, passa, né? Então você espera um pouquinho. A pessoa desmaiou, espera aquele 1 minuto, no máximo 2 minutos, se não voltar, claro, e você vai chamar o socorro, né? Mas graças a Deus nunca aconteceu esse. O que você recomendaria como capacitação ou onde se capacitarem aqueles profissionais que querem começar a trabalhar dentro da Hoff? Eu indicaria primeiro curso, não sei se posso falar. Pode. Aonde? Pode. Como eu sou de Santa Catarina, então eu indico lá em Santa Catarina. Obrigada. Minha amiga. Eu tenho a doutora Miriam Tomás, que é em Brasília, que para quem é lá de cima, né? E gosto muito dos cursos dela. Eu comecei com ela, de intercorrências. A FACOP, para cadáver fresco de anatomia. Então, eu acho que esses cursos seriam o principal para quem quer começar a atuar na estética. E um curso a gente teve, claro, na faculdade, mas de socorros urgentes. Porque você lá da faculdade, você não vai lembrar mais o que você tem que fazer. Com certeza. Então, você tem que estudar ou ir fazer um curso. Tem que estudar sempre. Quem entrou em isso pensando que vai a gente relaxar tem que na vida... sempre estudando. Eu sempre nunca estudei tanto como desde que eu entrei na harmonização orofacial. Sempre estudando. Muito, assim, todo muda, mal toda de Alzheimer hora. A gente não vai ter, né? Porque o cérebro da gente fica o tempo inteiro assim, Mas a gente estuda com alegria. Porque gosta. Primeiro, faz o que a gente gosta. Segundo, devolve felicidade às outras pessoas. E nada faz a gente mais feliz que dar felicidade. Com certeza. Bom, e eu queria que desse uma mensagem final para todos esses profissionais que estão nos ouvindo sobre a segurança e a responsabilidade nos procedimentos estéticos. Bom, eu vou usar aquele que eu sempre falo para os meus alunos, né? Não queira sair na frente, atropelando, em sair de uma pós ou até mesmo da faculdade e já ir lá, começar a injetar, eu já sei tudo. Seja humilde. Vai primeiro aprender, vai devagar nas coisas, porque a parte da estética, você está trabalhando com saúde. Fala estética, sim, mas é saúde também, que você vai tratar um paciente, esse paciente tem que estar saudável, né? E você tem que ser humilde para estudar, para perguntar. Eu sempre digo assim, ninguém é tão grande que não possa aprender e ninguém é tão pequeno que não possa ensinar. Então esse é o meu lema que eu deixo para todos aqui. Muito obrigado, professora, por estar essa tarde conosco. Eu que agradeço. A gente sente muito orgulho de ter gostoso. Pessoas como você dentro de nosso conselho. Ai, meu Deus, Engrandece a Abrahoff contar com pessoas como você dentro de nossas filas. Meu Deus, é uma alegria total. Deus abençoe sempre e amém. Seguiremos com mais um episódio do podcast dentro do CIOSP Abrahoff Presente.